Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão felizes? Meu Deus, que alegria estar aqui neste lugar. Que honra estar aqui. Eu quero agradecer demais ao pastor Samuel, pastor Davi, pastor Fernando, que eu conheço, suas famílias. Muito obrigado por esse convite, essa oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês. É debaixo de muito temor e de muito tremor que eu subo aqui nessa plataforma hoje para compartilhar, contando com o Espírito Santo de Deus, amém? Pedindo para Deus, não deixe eu atrapalhar o que o Senhor está fazendo, porque eu sei que muitos aqui dentro desse salão têm mais tempo de ministério do que eu tenho de idade, né? Eu tenho 31 anos e eu sou casado com a Val, vou fazer 11 anos de casado esse ano, temos 2 filhos, a Luísa e o Davi, e a gente lidera esse movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? Onde Ele plantou você para refletir Cristo naquele lugar. E há 8 anos atrás eu estava num culto com um papel, com uma folha de sulfite assim, que eu gosto sempre de anotar a mensagem, mas na ocasião eu não estava prestando atenção na mensagem, me perdoe, pastores. Mas Deus começou a falar comigo sobre um projeto. E eu comecei a fazer um brainstorming ali no meu papel e era ser igual a Jesus, parecido com Jesus, e de repente Deus tocou esse nome na minha cabeça, Jesus Cop, e aí eu lembro que, acabando o culto, eu fui no computador e olhei se estava disponível o domínio, né, jesuscop.com, e eu descobri que ninguém no mundo nunca tinha feito nada Jesus Cop, sendo um termo em inglês. Aí eu registrei o .com.br, aí a gente fez o Instagram, fez o Twitter, fez o Facebook, e nunca ninguém tinha feito nada com o nome Jesus Cop. E a gente começou a trabalhar, não entendendo direito o que Deus estava dizendo ali, era só um início, né? E hoje, pela graça de Deus, a gente tem 1 milhão de pessoas em cada uma das redes sociais. Hoje, com o canal do YouTube, nós alcançamos já 60 milhões de visualização no canal do YouTube, e somente com uma coisa, pregação do Evangelho, somente com a pregação do Reino de Deus. Não tem um vídeo de piada, não tem um vídeo de gracinha, não tem um vídeo de sensacionalismo, não tem um vídeo falando mal de outros irmãos, é somente com o objetivo pregar a palavra de Deus, cara. A palavra de Deus. Então, eu sou muito grato a Deus de estar vivo nessa geração e poder usar essa ferramenta que é a internet para a glória de Deus, para a propagação do Evangelho. E aí a gente está agora também liderando, na verdade nessa fase de plantação de uma igreja ali em Bragança Paulista, a família Jesus Cop, tem sido uma bênção, tem sido muito bom. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Abra comigo sua Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Se alguém puder arrumar... uma água está aqui. O que eu quero ministrar essa manhã não é uma pregação. O que eu quero ministrar é uma chave. Por que uma chave, né? Quando nós, pastores, pregadores, falamos que nós vamos liberar uma chave, significa que esse entendimento vai abrir uma porta para nos colocar numa nova realidade. Amém? A partir disso daqui, tudo mudou no meu casamento, mudou na minha família, mudou a igreja, mudou a empresa que eu lidero, e eu queria compartilhar isso com vocês, que tem sido muito poderoso na nossa vida. E Gênesis 1, 26 diz assim, olha, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche seus olhos comigo. Papai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Mais um dia, Pai, que o Senhor permitiu a gente acordar-se. Pai, obrigado
por essa família espiritual reunida nesse lugar, Pai. E a gente poder, em família, buscar a Tua face, poder nos debruçar sobre a Tua palavra, Senhor. E o que eu queria te pedir, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor liberasse o Teu Espírito Santo sobre nós para nos guiar em toda a verdade, Pai. Senhor, nós queremos a verdade, Pai. Pai, faz uma transformação em nós, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Renova a nossa mente, Pai. Abala as nossas estruturas, Senhor. Nos desfaz e nos refaz, Senhor Jesus, através da Tua palavra. Que a Tua palavra seja uma espada afiada hoje aqui, Pai. Penetra o nosso coração, não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia em nós, Pai. Tirando tudo que não vem de Ti, deixando apenas aquilo que o Senhor plantou em nós, Papai. Espírito da verdade, vem e fala aos nossos corações aqui. No nome de Jesus. Amém. Esse texto, Gênesis 1, 26, ele é muito interessante. Tempo atrás, a Val me mostrou um judeu messiânico ministrando, e ele falava exatamente desse texto, e ele dizia que há uma grande discussão entre os rabinos em relação a Gênesis 1, 26. Por quê? Porque o texto diz assim, olha, e Deus disse. E Deus é uma palavra no singular, né? Deus, um Deus, disse. E aí quando você vai ler o que Deus disse, Deus fala na primeira pessoa do plural. Então ele diz, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. E a discussão deles é ao redor disso, de com quem que Deus está falando, né? E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí eles ficam, será que Deus está falando com os anjos? Será que a gente é feito à imagem de Deus e dos anjos? Com quem que Deus está falando que ele precisa usar a primeira pessoa do plural? E para nós aqui nessa sala isso é muito óbvio. Por quê? Porque nós sabemos que nessa palavra Deus contém três. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Ou seja, esse Deus Criador, ele é uma família. Esse Deus Criador é uma comunidade. Então esse Deus Trino, quando vai falar que vai fazer algo, ele não fala, eu vou fazer. Ele fala, façamos. Façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí, o que ele faz? Ele cria Adão. Se você olhar no original, no 26, está escrito, façamos o homem. E o original homem é Adão. Então no original, o que Deus está dizendo? Nós vamos fazer Adão. E Adão será a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí se você ler o 27, está escrito assim, olha, assim Deus criou Adão. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí o final diz, macho e fêmea criou. O que eu quero dizer para vocês? É que esse Deus, que é trino, faz assim comigo. Esse Deus vai criar agora um ser que é a imagem dele, ok? Esse Deus vai criar um ser, a imagem dele. Esse ser que é a imagem dele vai chamar Adão. Deixa eu te perguntar uma coisa, se ele criasse um indivíduo, era a imagem dele? Isso aqui é igual a isso aqui? Isso aqui parece com isso aqui? Não. Ou seja, se ele vai criar um ser à imagem dele, ele tinha que criar uma família. Se ele vai criar um ser à imagem dele, ele tinha que criar um ser coletivo. Portanto, o que eu quero te mostrar é que Adão, aqui, esse termo Adão, não diz respeito a um indivíduo. Esse termo Adão diz respeito a um ser coletivo. Tanto que o 27 vai dizer, ele criou Adão à imagem dele, e criou um Adão macho e criou um Adão fêmea. É lógico que depois do Gênesis 3, Adão se torna o nome do macho, Eva se torna o nome da fêmea. Agora, aqui, tanto que em algumas versões, se você olhar, a tradução para Adão está ser humano.
Em outras versões está humanidade. Por quê? Porque ele não estava criando um indivíduo, ele estava criando um ser coletivo. Por quê? Porque um indivíduo fala, eu vou fazer, e isso não é a imagem de Deus. Só é a imagem de Deus se eu posso falar, façamos. O que eu quero que você entenda é que nessa frase que nós dizemos com frequência para as pessoas, e num intuito muito bom de animá-las, a gente diz, você precisa entender que você é a imagem de Deus. Apesar de ter uma verdade nessa frase, ela também contém uma mentira. Porque você não é a imagem de Deus. Eu não sou a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Nós. Por que é tão poderoso uma reunião, tão poderosa uma reunião como essa? Por quê? Porque aqui a gente está vendo a imagem de Deus. A gente se reúne aqui e pode falar como Ele. Façamos. Não é eu vou fazer com a minha igreja, não é eu vou fazer na minha personalidade, não, é façamos. Ou seja, obra de Deus só é obra de Deus se a gente pode falar, façamos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus cria um ser como Ele, que fala nós. Deus cria um ser como Ele, que fala nosso. Portanto, o que é o paraíso, gente? Que aí é descrito em Gênesis capítulo 2. O paraíso é esse lugar onde não tem eu e não tem meu, só tem nós e nosso. Não tinha lá o homem falando, essa aqui é minha árvore, tira o olho. A mulher falando, essas aqui são as minhas frutas, sai para lá, vai ver suas frutas lá. Era tudo nosso. Tanto que a mulher só ganha nome depois da queda. Quem está entendendo? Porque não era um indivíduo, era um ser coletivo habitando no Éden. Só que em Gênesis 3, a serpente entra. A serpente entra, e qual é o objetivo de Satanás no paraíso? Ensinar o homem e a mulher a falar eu. Ensinar o homem e a mulher a falar meu. Ele chega para a mulher e diz assim, que negócio é esse de viver a vontade dele? Você precisa falar, eu gosto. Você precisa aprender a falar, eu não gosto. Você precisa aprender a falar, eu acho bom e eu acho mal. Eu acho que isso aqui é do bem e eu acho que isso aqui é do mal. Você precisa determinar as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? E eles aprendem a falar, eu. Os nossos filhos nascem pecadores. Qual é a palavra que eles mais falam? Meu. Tem bebezinho que não sabe falar papai, mas sabe falar? Meu. Meu. O pecado, gente, tem esse objetivo. Pegar o nós e transformar em dois eu. Sabe qual é o principal motivo de divórcio? Pergunta para qualquer advogado isso no mundo. Incompatibilidade de gênio. O que é incompatibilidade de gênio? É eu não estou me adaptando a ela. E ela dizendo, eu gosto de umas coisas que ele não gosta. Quem diz que tem eu e tem ela? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão nós. Quem diz que tem Val e tem Douglas? E a pergunta é, se Deus fez vir a nós, quem é o homem que separa um nós? O lance é que a maioria dos casamentos nunca foi um nós, foi um casamento de eus. E um casamento de eus logo vai dar problema, porque é duas divindades brigando. É um eu sei o que é bom e o que é mal, contra um eu sei o que é bom, o que é mal e não, o que é bom, o que é mal e não um nós. O pecado, gente, causa separação. Causa separação entre nós, nos isola. Causa separação entre eu e Deus. Antes era um nós aqui, era a vontade dele, era a mente dele, era o coração dele. Agora é eu e ele. Causa de separação. Gente, o pecado é algo tão violento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Haveria alguma coisa capaz de separar a Trindade? Porque entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala Deus, o que é Deus? O conceito de Deus é aquele que não foi criado.
Ou seja, ele existe desde a eternidade passada e vai existir na eternidade futura. Não tem começo, não tem fim. Isso é Deus. Agora, pensa comigo, esse ser que desde a eternidade passada, milhões, bilhões, trilhões de anos, é uma família, é uma trindade, que os teólogos chamam de uma dança, que vivem uma dança, que vivem uma intimidade. O Pai, o Filho e o Espírito se amando, vivendo família desde a eternidade. Haveria algo capaz de separar a trindade? Sim. Se chama o quê? Pecado. Quando você olha em Marcos capítulo 15, no verso de número 34, você vê o que nós chamamos da segunda pessoa da trindade numa cruz, e ele levanta os olhos e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Presta atenção, quando Jesus estava no Getsemane, ele entra numa agonia profunda. E muitas vezes a gente pensa, olhando para isso, sabendo toda a história, a gente olha para esse momento dele e pensa, ele está sofrendo porque ele sabe que vai ser açoitado. Ele está sofrendo porque ele sabe da coroa. Ele está sofrendo porque ele sabe dos cravos. Ele está sofrendo porque ele sabe da cruz. Ei, não era primariamente sobre a dor física. Por que eu afirmo isso, gente? Porque todos os outros morreram martirizados. E você lê lá nos livros dos mártires, você lê que vários deles morreram cantando. Por que o mestre dos mestres está chorando, suando sangue e fazendo uma oração? Se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Por que dá a impressão que no último instante ele está até titubeando em relação ao que ele ia ter que passar? Não era sobre a dor física. O problema é que ele estava prestes a experimentar a maior maldição que existe. Ele, por toda a eternidade, só sabia o que era ser nós. E ele experimentar o que era ser eu. Meu irmão, Jesus Cristo aceitou passar um período sendo eu, aceitou ter que gritar, Deus meu, para nos devolver a capacidade de gritar, Pai nosso, Pai nosso. Ele virou eu no nosso lugar, para a gente poder voltar a ser nós, nele. Então olha para o céu e fala assim, é nós. É nós. Entenda uma coisa. Esse Adão lá no Gênesis 1:26 é um ser coletivo, ok? Cristo no Novo Testamento é um ser coletivo. Cristo não é um indivíduo, Cristo é um ser coletivo composto de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado igreja. Entenda uma coisa, você quer conhecer a Cristo? Vá para o quarto, fecha a porta e busca Ele no secreto. Mas você não vai achar Ele por completo. Sai e se relaciona com a igreja. Porque um pedaço do Cristo está sentado na sua mesa. Um pedaço do Cristo está sentado aí na sua mesa. Cristo é esse ser coletivo de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado igreja. Portanto, o que é salvação? Salvação é sair da coletividade Adão e entrar na coletividade Cristo. Quem que são salvos? Aqueles que estão em Cristo. Que são agora esse homem andando sobre a terra. E a maldição que vai cair sobre Adão não cai mais sobre nós, porque as bênçãos que estão sobre Cristo estão sobre nós. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Ele, porque agora fazemos parte dessa coletividade Cristo. Então, entenda uma coisa. Eu e Cristo somos um. Você e Cristo são um. A Bíblia diz que agora a minha mente é a mente de Cristo. Então vai chegar um momento que você não sabe qual que é o seu pensamento, qual é o pensamento de Cristo. Você não sabe mais qual que é a sua vontade, qual é a vontade de Cristo. Por quê? Porque agora você está em Cristo. E Ele passa a agir em você. Tanto que Paulo coloca dessa forma, esse é o grande mistério. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa mistura. Portanto, salvação não é quando eu olho para a cruz e falo assim, ah lá, Ele morreu por mim. Não, salvação é quando eu olho para a cruz e eu e Ele viramos um e fala, nós morremos nessa cruz. Só que ao terceiro dia nós
ressuscitamos. E aí depois nós fomos assunto ao céu, e Paulo coloca, e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por quê? Porque nós estamos juntos. Quando ele olha para o ladrão, ele fala assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que a gente só sabe dar foco em uma palavra nessa frase. Paraíso. Só que a bênção não é paraíso nessa frase. A bênção é comigo. Por que ele está no paraíso? Porque Jesus está no paraíso. Porque na hora que Jesus descer reinar, aonde ele vai estar? Aqui. Porque agora ele e Cristo são um. Porque ele foi salvo. Agora você pode olhar e falar, é nós. Agora presta atenção, se eu e Cristo somos um, e o pastor e Cristo são um, e a pastora e Cristo são um, nós somos um. Agora é nós. Então faz uma cara de corintiano para alguém e fala, é nós, mano. Meu irmão, é nós agora aqui. Não entenda errado, tá? Eu sou São Paulino, pelo amor de Deus. Só estou emprestando a fala do bando de louco, né? Agora eu te pergunto uma coisa. Tem como nós falar mal de nós? Hã? Dá para nós falar mal de nós? Só se for para nós. Porque, presta atenção, olha isso aqui. Quando eu me encontro com alguém para falar mal de outro, eu já tenho que declarar ele. Ok? Só que se ele estiver presente, aí sim eu estou falando mal de para nós. Porque aí não é falar mal, é feedback. Hã? Se não está na mesa, não tem para que eu falar. Porque só faz sentido eu falar se for resolver o problema de nós. Você acha que o corpo fala, você viu o pé? Está fedendo o pé. O corpo só fala, lava o pé. Quando alguém se machuca, o que o corpo faz? Todo o corpo se organiza para proteger. Por quê? Porque joelho é Douglas. E dedinho do pé é Douglas. E estômago é Douglas. Então, aonde doer, dói no Douglas. Então a pergunta é se nós somos nós. Se nós somos nós. Porque, gente, por que eu estou falando tudo isso? Quando os discípulos chegam para Jesus, eles falam assim, Jesus, Cristo, nos ensina a orar como um Cristo. Nós estamos entendendo que agora nós estamos aqui discípulos de Cristo, então nós queremos ser pequenos Cristos, então nós queremos ser essa partícula do Cristo, e que junto é o corpo de Cristo, nos ensina a orar como um Cristo. Aí Jesus fala assim, então pega o iPad aí, vamos anotar. Anota assim, ó, orar como Cristo, 2 pontos. Escreve assim, ó, nós. Pronto. Aprendeu a orar como Cristo. Bom, dá um exemplo. Então vamos lá. Pai nosso. Não é meu Deus? Não. É Pai nosso. E aí quando você for pedir pão, pede pão para nós. Não é abençoa a minha mesa? Não. É abençoa a nossa mesa. É o pão nosso. E até quando você for pedir o reino, não pede o reino para você. Pede que venha a nós o teu reino. Porque não tem avivamento para eu. Só tem avivamento para nós. Presta atenção. Só que aí, quando você for falar... Porque até aqui, né, beleza, né? Pai nosso, pão nosso. Só que aí ele fala as dívidas nossas. Então aquele carnê lá em casa é nosso. E olha como isso é real, gente. Olha como isso é real. Se sujar o meu nome, suja o nome de quem? Nosso. Porque eu carrego um nome coletivo, por exemplo, pastor. Eu carrego um nome coletivo, cristão. Eu carrego um nome coletivo, Jesus. Eu carrego um nome coletivo, Brasil.
nunca vai respingar só em você. Acã pegou escondido as paradas, ninguém sabia. Quando eles perdem a batalha, Deus fala assim: Israel pecou, porque eu não olho para indivíduo, eu olho para seres coletivos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jacó, ele fica a vida inteira atrás de uma coisa. Já reparou qual é o tema central da vida de Jacó? A bênção. Ele nasce tentando pegar no pé do irmão para nascer primeiro para quê? Para ter a bênção. E aí ele cresce negócio da bênção. Aí o irmão chega, ele troca a comida por quê? Por bênção. Eu quero a bênção, eu quero a bênção. Entendeu? Quero ser abençoado. E aí ele trapaceia com a mãe lá para quê? Para pegar a bênção. Aí ele fica lá com o sogro atrás do quê? De ser abençoado, de ser abençoado, de ser abençoado. E aí até que ele encontra com Deus. E aí ele encontra com Deus e ele está naquela luta com Deus. E quando Deus vai embora, ele fala: não vá. Eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Ele fala assim, Deus fala assim para ele, eu vou parafrasear para você. Entenda uma coisa, Jacó. Eu não abençoo indivíduo. Enquanto você for Jacó, não tem bênção. Eu só te abençoo quando você virar uma nação. Israel. Eu abençoo nações, eu abençoo família espiritual, eu abençoo nós. Tiago vai falar, vocês pedem e não recebem, porque pedem para eu. Se eu me abençoa, não tem resposta, porque ele só responde oração do Cristo, que é nos abençoa. Gente, nem ofertar pode ofertar como eu. Jesus falou, se ao trazeres a tua oferta no altar, ali lembrares que você está como eu, volta, resolve com nós e depois vem ofertar. Porque até ofertar, é nós ofertando. Entenda uma coisa, a dívida é nossa, só que a tentação também é nossa. Então, meu irmão, confesse esse pecado logo. Porque é nosso esse pecado. É nossa essa tentação, você não está sozinho nisso. É como ele coloca, quer orar como um Cristo, ora nós. E gente, por que eu estou falando isso para vocês nessa manhã? Porque um líder, presta atenção nisso. Um líder, com a mentalidade de consegue tirar o povo do Egito, mas não consegue colocar o povo na terra prometida. Eu sentei com um dos pastores que vai ministrar na conferência, na semana que vem, na conferência de Zascope, o pastor Paulo Borges, e ele disse assim para mim, Douglas, nós como igreja brasileira somos especialistas em tirar pessoas do Egito. Somos grandes evangelistas, a gente tira as pessoas do Egito com muita facilidade. Nós tiramos milhões de pessoas, a gente viu ontem 50 milhões de pessoas, mas nós não conseguimos colocar as pessoas na terra prometida. Por quê? Porque somos líderes como Moisés, que ele é o cara, que ele é top, que ele tem a glória na face. Até tem que pôr um véu para ninguém ver que a glória está indo embora. Porque é tudo baseado nele. Eu até consigo tirar pessoas do Egito, mas eu não coloco pessoas na terra prometida. E se a gente quer fazer essa geração reinar, só dá para colocar na terra prometida com uma mentalidade de nós. Com uma mentalidade coletiva. Moisés, gente, ele era top no trabalho, trabalhador, e fala muito dessa geração presente aqui nessa sala. Gente, eu olho para o meu avô era um pastor da Assembleia de Deus, meu pai é um pastor da Assembleia de Deus, que hoje é na verdade uma comunidade, eu olho e vejo, cara, os caras são muito trabalhadores. Meu pai é incansável. Todos os anos meu pai fala a mesma frase para a família. Ano que vem eu vou viajar menos. E cada ano.
trabalhando mais, fazendo mais, abrindo mais frentes, e a casa de recuperação de casamentos. Os caras trabalham muito. Isso é um trunfo dessa geração que nós precisamos aprender, como representando aqui a minha geração. Agora, Moisés é top em trabalhar e péssimo em relacionamento. Meu irmão, Moisés foi libertar o povo de Deus divorciado. O sogro teve que trazer a esposa. Você esqueceu alguma coisa lá? Sua mulher. Por quê? Porque ele é top evangelista, mas não sabe ser marido. Porque para ser marido tem que ser nós. Porque dentro de casa não tem, grandíssimo pastor amado, deixa eu beijar o seu anel. Não tem em casa. Ela sabe quem você é, ela te vê pelado. Então em casa você tem que ser nós. E aí ele não consegue ser nós. Por quê? Porque ele só sabe ser eu. E aí nós temos um grande problema, gente. Porque quando Moisés fica 40 dias ausente, o que acontece com o povo? Desvia. Faz um bezerro de ouro, começa a fazer festa para o bezerro de ouro. Porque é tudo sobre Moisés. Quando Moisés morre, gente, Israel entra em colapso, ele entra em um desespero absoluto, porque era tudo sobre ele. A pergunta nessa manhã é: o que acontece com a sua igreja se você morrer hoje? E a pergunta é, nós estamos construindo, estamos trabalhando para ser um mega pastor forte ou para ter uma mega igreja forte? O convite nessa manhã é: para de trabalhar para você. Para de fortalecer você. E passa a viver para nós. Passa a ter um nós forte. Não eu forte. Eu creio, gente, que o próximo avivamento que vai tomar o mundo não vai ter nome. Nós não vamos saber quem começou, da onde veio, não vai ter como ver no livro lá, começou com o pastor fulano orando não sei aonde. Não, começou com uma cultura, começou com um nós, começou que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, nós não sabemos, não tem nome de igreja, não tem denominação, não tem cor, não tem jeito de fazer, porque é nós fazendo. É o que está acontecendo aqui em Curitiba, que tem nos inspirado muito. O que acontece se você morrer? Eu vi uma frase num livro do Fábio Coelho, Não Apagueis o Espírito, que dizia assim, olha: um bom pai não é aquele que forma um bom filho. Um bom pai é aquele que forma um bom pai. De novo. Um bom pai não é aquele que forma um bom filho. Eu não quero que o Davi se torne um bom filho. Um bom pai é aquele que forma um bom pai. E aí ele disse assim, e isso mexeu muito comigo, e que o Espírito coloque isso dentro do seu coração. O sucesso de um pastor, de um apóstolo, de um mestre, de um profeta, de um evangelista, é se tornar inútil. Inútil. Presta atenção. O sucesso meu como pai, com o Davi, é o Davi não precisar mais de mim. Porque se com 40 anos ele precisar de mim, eu falhei como pai. Qual é o sucesso da paternidade espiritual? Se tornar inútil. Trabalhe para poder morrer. Trabalhe para poder viajar. Trabalhe para poder se ausentar. Trabalhe para que não precisem mais de você. Para de ficar lambendo ferida dos outros e fingindo que você é herói. Trabalhe para não precisarem de você. O sucesso dos 5 ministérios é se tornar inútil. Gente, quando você olha para quem colocou o povo na terra prometida, foi Josué. Se você olha para quando Josué morreu, ninguém entrou em colapso. Porque ele tinha deixado um colegiado.
Ele não ficou correndo sozinho, dando 7 voltas em forma ao redor da muralha, como Moisés sozinho em cima do monte. Ei, era nós correndo em volta da muralha. Ele não foi libertar o povo de Deus divorciado. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nós, meu irmão. A era dos superpastores acabou. Nós precisamos de uma super igreja. Nós precisamos de uma super cultura. Nós precisamos de um movimento forte. Não tem nome. Sabe o que eu mais amo, cara? Quando eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, não sei se o nome é Jesus Cop. É. Porque é nós, não? É um grupo, é um movimento. Pessoas, no movimento trabalham 25 pessoas. E que o nosso nome desapareça. E que fique só o nome dele. Que nós estamos levantando. E como isso acontece, gente? O nosso desafio como líderes eu gostei muito do texto que o pastor Luciano usou ontem, de Atos, que fala que os céus estão retendo Cristo até que haja restauração de todas as coisas. E eu gosto desse termo restauração, porque o que Deus está fazendo hoje? Deus está restaurando todas as coisas. Então, restauração é diferente de reforma, né? Porque reforma, vamos reformar esse prédio, nós vamos melhorar esse prédio, nós vamos aumentar, não, agora restaurar um prédio é fazer ele voltar para o original. Então, Deus quer líderes restaurados. Deus quer homens e mulheres restaurados. Então, o que é o original? Gênesis 1 e 2. Ok? Então, Gênesis 1 e 2 é o original. É o que ele planejou no início. E o que Adão, Eva, o que o homem e a mulher no Éden eram? Qual era a profissão do homem e da mulher no Éden? Fala comigo assim, jardineiros. Deus quer líderes jardineiros. Por quê, gente? Porque hoje nós estamos com um problema, porque nossos líderes são agricultores. Deus não quer agricultor. O plano original é que o homem fosse jardineiro. Qual a diferença de um jardineiro e um agricultor? O agricultor e o jardineiro plantam, só que o agricultor planta para ter lucro. O jardineiro planta pelo prazer de ver crescer. Presta atenção. O agricultor tem expectativa na colheita. E ele não importa o que é que ele está plantando, contanto que ele tenha lucro naquilo que ele está plantando. Ele não ama milho, ele não ama soja, ele não ama trigo. Ele ama o lucro que aquilo vai dar. O jardineiro não, ele ama a rosa. E ele planta a rosa, cuida da rosa, rega a rosa, gasta com a rosa. E qual é o pagamento dele? Contemplar o crescimento da rosa. Ele não corta ela e vende. Porque vê-la crescer é o pagamento dele. Nós precisamos de líderes jardineiros. Que investem não em quem vai dar lucro. Porque o pagamento dele é ver os liderados crescer. O pagamento dele é olhar para aquela pessoa que chegou drogada e está liderando, cara. O pagamento dele é ver o outro crescer. O pagamento dele é contemplar. Gente, essa é toda a mentalidade de um pai. Você já parou para pensar nisso? Esses dias eu parei para pensar assim, o que essas duas crianças me dão de lucro? Nada! Meu irmão, aquilo ali é prejuízo dos altos, meu. Não pode me ver que é me dá. Eu tenho 2 filhos, e lá fala sanguessuga, né? Tinha 2 nomes. Dá. Eles não me dão nada. Eles me acordam de madrugada. Naquela época que ele faz cocô nas calças, está mexendo com cocô, gente. Coisa terrível. E eu te pergunto, qual é o pagamento? Aí eu fiquei me perguntando assim, qual que é o meu pagamento? O meu pagamento é eles existirem para eu amá-los. O meu pagamento é vê-los crescer. É acordar e falar, uau, você aprendeu a falar.
Uau, você aprendeu a desenhar. Uau, você aprendeu a escrever. Uau, você aprendeu uma coisa nova. Uau, olha o tamanho. Você perdeu o tênis, perdeu a roupa, você está crescendo. Sabe? O meu pagamento é poder contemplar o crescimento deles. Gente, nós fomos chamados para ser pais e mães espirituais. Não empresários espirituais. Não agricultores espirituais. Nós fomos chamados para ser jardineiros que amam, são fissurados pelo crescimento do outro. Não são fissurados pelo seu crescimento, a não ser que ele vai investir nele para que outros cresçam. Porque exatamente isso é o que é ser Cristo. Como eu disse, você está sentado ao lado de um pedaço do Cristo. O que é ser Cristo? Cristo é o ungido para entregar a vida para que outros vivam. Sabe para que você nasceu? Para perder sua vida. Assim como um peixe se sente bem nadando e uma ave se sente bem voando, nós nos sentimos bem perdendo a vida. Jesus colocou assim: se você tentar achar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder sua vida, achou. Porque você descobriu para que você nasceu. Você nasceu para entregar a vida por alguém. Você nasceu, você quer ter uma vida plena, não olha para você, olha para nós. Porque você nasceu para viver para nós. Você nasceu para olhar para nós. Você nasceu para ser nós. Eu encerro dizendo isso. Nessa reunião aqui, eu consigo ver a face de todo mundo que está aqui. Consigo olhar no rosto de todo mundo, consigo contemplar o rosto de cada um. Consigo contemplar a pessoa sorrindo. Consigo contemplar aquele pastor dormindo. Estou brincando, não tem pastor nenhum dormindo. Consigo ver o rosto de cada um. Só tem um rosto nesse auditório inteiro que é invisível para mim. Só tem um rosto nesse lugar que eu não consigo ver, que é o meu. Porque eu não nasci para olhar para mim. Eu nasci para olhar para você. E você não nasceu para olhar para você. Você nasceu para olhar para mim. Quem inventou essa ideia de espelho e de selfie fomos nós. As doenças emocionais que estão na nossa nação é porque a nossa nação está olhando para ela. Porque as pessoas estão pensando em eu. Qual é a cura? Vive para nós. Porque se você viver para nós, você achou a razão pela qual você nasceu. É nós. Então olha para quem está do seu lado, só mais uma vezinha assim, fala, é nós, mano. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar junto com vocês. Glória a Deus. Sabe, a gente começou falando da Trindade. E a Trindade é uma coisa bem difícil de entender às vezes, porque a gente pensa assim, como que 1 mais 1 mais 1 é 1? Né? 1 mais 1 mais 1 é 1. Como que 1 mais 1 mais 1 é 1? 1 mais 1 mais 1 é 3. Só que tem que entender que no reino de Deus não tem adição. No reino de Deus só tem multiplicação. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Quando a gente senta numa mesa como essa com pastores, muitas vezes a primeira pergunta que fazem é a seguinte: quantas pessoas tem na sua igreja? Quantos membros tem na sua igreja? E aí você pensa, aquele mais aquele mais aquele? 200, 1.000, 500, 100, 50. Mas deixa eu te ensinar uma resposta nova. A minha igreja tem 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Na minha igreja tem 1. Quantas pessoas tem na sua igreja? Uma. Esse Cristo coletivo. Porque as pessoas não entram lá para somar. Porque se elas entram lá para somar, elas têm que subtrair de algum lugar. Nesse problema de querer somar na igreja, a gente subtraiu no casamento das pessoas. Nesse problema de somar na igreja, a gente subtraiu nas escolas.
Esse problema de somar na igreja a gente subtraiu. Não ensine as pessoas a somar com a igreja, ensine as pessoas a multiplicar. Aonde o seu número vira o meu número. Aonde você e eu viramos um. Talvez é isso que Jesus quis dizer no dos principais versículos nossos. Ame o teu próximo, como a ti mesmo. Ame o teu próximo, olha para ele pensando, ele é eu mesmo. Quando eu amo ele, eu estou amando eu. Porque eu e ele somos nós. Quando eu invisto nele, na verdade eu estou investindo em mim. Porque eu e ele somos nós. Paulo falou, quando você investe na sua esposa, você está amando o seu próprio corpo. Porque não tem ela, não tem você, só tem nós. Quantos membros tem na sua igreja? Um membro tem na nossa igreja. Vamos orar juntos neste lugar. Feche seus olhos. Papai, nós queremos te fazer um pedido, Pai. Deixa o Espírito Santo agir em nós e fazer o que Ele faz de melhor, Pai. Nos fazer relacionar. Pai, nós sabemos que a gente não vive sem o Teu amor. Nós sabemos que a gente não vive sem a graça do Filho, mas nós descobrimos hoje que a gente também não vive sem a comunhão do Espírito. O Espírito Santo vem e nos leva à comunhão profunda com os nossos irmãos, Pai. A ponto de não ter meu e não ter deles, ter o nosso, Pai. A ponto de o meu carro não ser mais meu, a minha casa não ser mais minha, os meus filhos não ser mais meu, Pai. Mas ser nosso, os nossos recursos, Pai, as nossas igrejas aqui, a nossa nação, Pai. Eu clamo a Ti por uma mentalidade, Senhor, da Trindade em nós aqui, Pai. Pai, tira todo o egoísmo de mim, Pai. Pai, faz uma mudança gramatical na nossa vida, Pai. Arranca o eu e o meu do nosso dicionário, Pai. E coloca o nós e o nosso, Senhor, no nosso dicionário, Pai. Porque nós, Senhor, o Senhor nos confiou um povo, Pai. O Senhor nos confiou uma família e nós queremos colocar essas pessoas na terra prometida, Senhor. Nós não aguentamos mais o Brasil, Pai, vivendo num deserto, Senhor. Vendo milagres atrás de milagres, Senhor. Mas chega de milagres, nós queremos ser o milagre para o mundo, Senhor. Pai, liberta-me de mim. Que ao entrar num ambiente como esse, eu não pense em eu penso em nós, Pai. Que o meu prazer não esteja em eu estar bem, mas em nós estarmos bem, Pai. Que o meu choro seja o choro deles e a alegria deles seja a minha alegria, Pai. Nos ajuda a misturar vida de verdade, Senhor. Que as nossas igrejas não sejam conhecidas por paredes, Pai, por som, por LED, por pregação, por louvor, não. Que elas sejam conhecidas por uma família, Pai, que anda como um só homem, Pai, e que morreria um pelo outro, Senhor. Que daria vida um pelo outro, Pai. Senhor, nos leva a ser igreja de verdade, Pai. Nos leva a ser igreja, o corpo de Cristo, Pai. O último Adão coletivo caminhando sobre a terra, Pai. E que as cidades sejam invadidas por essa igreja de uma pessoa só, Pai. Que quem vier não venha para somar, venha para multiplicar o que está acontecendo nesse lugar, Pai. Obrigado por esses líderes, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje, se a minha geração está vendo mais longe, é porque estamos de pé nos ombros deles, Pai. Obrigado, Pai. E forma Cristo em nós, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Obrigado.